Tema. Olá. O tema da aula é construção de fórmulas. Então, as fórmulas e o auxílio dessas fórmulas para o cálculo químico. Então, as diferentes fórmulas numéricas, vou assim dizer, para eu poder estabelecer minimamente um recorte. Então, essas fórmulas numéricas, elas servem à produção de cálculo. Então, ou servem ao cálculo como uma condição aí do trabalho para a gente. Estou fazendo esse recorte já para não ficar preso à fórmula eletrônica, fórmula estrutural, fórmula por linhas. Então, para não entrar nessa seara, eu vou fazer o recorte das fórmulas numéricas. São 3 tipos. A molecular. A molecular é aquela que é a mais difundida. Ela mostra para a gente o que é que... Ou melhor, ela conta para a gente qual o número total de átomos na molécula. Então, ela conta o total de átomos. Ela não conta necessariamente nada sobre a estrutura do composto, pois a fórmula estrutural tem essa função. Uma outra fórmula que aparece e tem importância, óbvio, é a fórmula mínima. A fórmula mínima, ela serve para nos dizer a menor proporção entre os átomos. Invariavelmente, é uma fórmula com valores inteiros, na verdade, números naturais, né? Com valores inteiros. Estou falando invariavelmente porque, coisa de 2 anos, acho que a Unesp colocou numa prova uma fórmula mínima em que trazia número fracionário. É uma inovação dela dentro dessa linha de raciocínio aí. Então, a menor proporção entre os átomos, de preferência, como utilidade, praticidade, que esses números sejam inteiros. Por exemplo, C6H12O6 é uma fórmula molecular. A menor proporção entre o C6H12O6 é CH2O. Um H2, S2, O3, já que eu escrevi, que fica assim, né? 2, 2 e 3 não tem o máximo denominador comum, o máximo divisor comum do 2, 2 e 3 é o 1. Então, a própria fórmula molecular é a fórmula mínima. Molecular e mínima. Vamos combinar, né? Não tem novidade, não tem nada de anormal, nada
grandes cobranças aqui. O que é muito comum a galera vacilar? A gente escrever H2SO4 e aí o aluno ou a aluna achar que o S não está no rolê, que SO4 é uma coisa só. Na verdade, o S está com o número 1, só que o número 1 é negligenciado. A gente não precisa ficar dizendo que tem lá o número 1 nessa forma. Ou quando a gente pega um composto orgânico, por exemplo, C8H18, a simplificação possível para fazer C4H9. Ou então, se a gente pega um C2H2, uma simplificação possível, um CH, e assim sucessivamente para encontrarmos as diferentes fórmulas, sejam elas moleculares mínimas ou a última que eu vou falar para vocês hoje, que é a fórmula percentual. A fórmula percentual ela mostra a porcentagem em massa de cada elemento na molécula. Então, quantos por cento do elemento X, quantos por cento do elemento Y, quantos por cento do elemento Z. Ela pode ser obtida a partir da mínima ou da molecular. Por exemplo, essa mínima aqui me permitiria dizer que o C é igual a 12 sobre 30 vezes 100. O H é 2 sobre 30 vezes 100. O O, 16 sobre 30 vezes 100. Ou falar em C, 40%, H, 20 sobre 3, 6,66%, e O, 53,33%. Como é que eu chego nessa fórmula percentual? Como eu já propus, eu já falei aqui, a porcentagem em massa de cada elemento. Eu vou virar a página na sequência, mas aqui, ó, eu sei da tabela periódica que o carbono é 12, que o hidrogênio é 1, que o oxigênio é 16. 16 mais 2, 18, mais 12, 30. O peso total, 30. Só o carbono vale 12. 12 por 30 é 40%. Ou 12 em 30 vale 40%. Por isso que o percentual de carbono é de 40%. Para aqueles e aquelas que gostam de uma informaçãozinha mais consistente, eu vou marcar aqui uma maneira direta de se fazer a fórmula percentual das coisas. Então, o percentual de X é a massa de X sobre a massa total
vezes 100 é a maneira mais simples, mais direta, mais radical de se calcular a fórmula percentual ou a contribuição percentual de um elemento numa fórmula. Ok. Vamos ao que atrapalha, ao que gera dúvidas para a galera. A conversão de percentual para mínimo. Então, muitas vezes, dizer para vocês o seguinte: quando o exercício oferece para você, ou a situação problema oferece para você, a quantidade de massa da molécula ou peso molecular, não tem grandes problemas para a gente fazer cálculo. Agora, quando não vem oferecido a quantidade de massa, o cara fala assim, ó, determinado elemento é tantos por cento, determinado elemento é tantos por cento, qual é a fórmula mínima? Então, eu vou propor para vocês um checklist, um padrãozinho para quando não houver o fornecimento da massa molar total. Porque se a massa total for oferecida, seja ela da fórmula mínima, seja ela da fórmula molecular, você faz uma regrinha de 3 e mata. Agora, quando não houver o fornecimento dessas massas molares, vamos dizer assim, ó. Passo 1. Dividir o percentual ou as massas proporcionais pelas massas molares de cada elemento. Passo 2. Dividir os valores de P1 pelo menor dentre eles. Aqui eu digo para vocês tomarem cuidado com os arredondamentos. Usar ao menos 2 casas decimais. Óbvio, você chegou lá 1,999. Pô, é 2, velho. 2,001 é 2. Então, estou falando isso porque tem gente que quer arredondar 1,7, quer arredondar para 2. Não é. A 1,6666 é 1,5. Não, não é. Então, fique atento nesse tipo de situação quando ela aparecer. E, se necessário, multiplicar os valores
do passo 2 por 2, 3, 4, infinito, até encontrar uma proporção inteira. Então, quando forem exercícios mais diretos, né, coisa mais o EPG, mais o EM, tal, que às vezes é um exercício direto desse tipo aí, nesse padrão. Não tem que você ficar vacilando, deve proceder a coisa de maneira direta. Então, vamos usar isso aqui como referência. E eu vou propor para vocês, para aquele pessoal que gosta de fotinhos, tal, tira a fotinho, depois copia no caderninho, que a gente faça uma continha aqui com o seguinte. Deixa eu só fazer uma proporção. H 6%, O 94%. Isso aqui tem qual fórmula mínima? Dados H igual a 1U, ou 1 grama por mol, e O 16U, ou 16 gramas por mol. Eu estou com um valor bem aproximado, certo? Que fique claro isso. Eu vou até melhorar um pouquinho meu valor aqui. O dado concreto é 5,89% e 94,11%. Eu falei em 6% e 94% só para dar um encaminhamento. Vou fazer o passo 1. Dividir o percentual pela massa para o H, para o O. Se estivéssemos presencialmente, eu falaria assim, ó, vocês fazem uma conta, eu faço outra. Dá 5,89, 94,11 dividido por 16. Alguém que estiver acompanhando, por favor, faça essa conta. $5,88. 5,88. E deve ter alguma coisinha lá para frente. Passo 2.
dividir os valores pelo menor dentre eles. Aqui dá exatamente 1, aqui vai dar 1,000. Ou seja, vai dar 1 também. Portanto, a resposta seria H1, O1, a fórmula mínima. Essa é a fórmula mínima da água? Não é, né, gente? Na natureza não existe H1O1. Só existe H1O1 quando tem carga, né? Quando é o íon OH-. No caso aqui, a molécula real, que tem a proporção de 1H para 1O, é a molécula de água oxigenada, que seria H2O2. Acredito eu que tenha dado para entender qual é que é a lógica para se construir essas fórmulas mínimas a partir das fórmulas percentuais. Aí, o esquema é fazer exercícios, né? Aí tem que treinar, fazer exercícios para poder perceber a aplicação dessas coisas. Então, tem aí nos livros de vocês os exercícios para vocês realizarem. Então, aqui tem alguns exercícios para exemplo. Vou utilizar o caderno se houver necessidade, mas a essência da conversa estará aqui no exercício, por exemplo, nesse exercício direto aqui, ó, em que há uma cobrança para que nós determinemos qual é o percentual de nitrogênio e o percentual de hidrogênio existente na hidrazina. Qual é o caminho que eu considero adequado? Como a hidrazina é uma molécula N2H4, esse peso aqui é um peso 32. 32U, ou 32 gramas por mol. O N, só o nitrogênio, é igual a 28, porque é N2, então 28 dividido por 32, isso tudo vezes 100, o que, se minhas contas estiverem corretas, 14 por 16, 7 por 8, 7 oitavos, 12,5, 87,5%. Fazendo conta de cabeça, o N vale 87,5%, o H tem que valer 12,5%, por uma razão bastante simples. Então, percentual de nitrogênio e hidrogênio, 87,5% e 12,5%. Não vejo dificuldades. Aqui, o que é que a gente tem? Ao invés de trabalhar com percentual, ele está apresentando massa. Então, 96 dividido por 12 vai dar 8. 8
divide por 1, que é do hidrogênio, vai dar 8. 48 divide por 16, que é do oxigênio, vai dar 3. Ou seja, no final das contas vai dar C8, H8, O3, o que deve estar colocado adequadamente. C8, H8, O3, a fórmula mínima. A fórmula mínima para C8, H8, O3, só vamos ver uma coisa. Essa fórmula mínima aqui vai dar, em termos de massa, 96 mais 8 mais 48. Vai igual 104,152. Justamente a fórmula mínima é também a fórmula molecular. Então, as duas fórmulas são C8H8, O3, o que no exercício aí apareceria como sendo a letra E de escola nesse exercício. Aqui na sequência, tem um exercício aqui falando que o ácido araquidônico é uma substância que contém apenas carbono, oxigênio e hidrogênio, está presente no fígado, cérebro e várias glândulas do corpo humano, tendo função essencial para a produção de hormônios e membranas celulares. A combustão completa de 1 mol de ácido araquidônico produz 880 gramas de CO2 e 16 mols de H2O. Sabendo que a percentual em massa de hidrogênio nesse ácido é igual ao do oxigênio, a fórmula mínima desse ácido é. Então, eu vou usar aqui o meu caderno, tem 1 minuto para concluir aqui. O que eu sei é que CX, HY, OZ, mais O2, forma CO2 mais água, que é o padrão de reação. Então, o caminho é esse. O cara fala que produz 16 mols de água. Para produzir 16 mols de água, o número de H's tem que ser 32. Cada CO2 são 44 gramas por mol, 44 U's. Ele fala que produz 880, perdão. Então, são 20 CO2 produzidos nesse rolê aqui. Nós devemos ter o C igual a 20. Então, aqui dá 240 U's, ou 240 gramas, mais 32 gramas. Para que as